tramada pelos bolsonaristas para amanhã. Me parece que deve ser para concorrer com o início do Lab, que escolherá o sucessor de Francisco. E imaginar que vai concorrer em termos de audiência, ou de atração, ou do que seja. Mas não é. O que me impressionou foi o Bolsonaro hoje ter declarado que, se depender da saúde dele, se sentindo bem, ou o que seja, ele irá comparecer. Opa, isso apenas 48 horas depois de ter recebido alta, ele que teve em estado tão grave, que quase que morreu ali pela leitura de alguns boletins, ele estava num estado deplorável. Aí ele recebe alta, os médicos dizem para ele, olha, pelo menos umas 4 semanas recolhido, sem participar de manifestações, de atos públicos, sem receber visitas, a não ser uma ou outra, sem poder subir em palanques, em alturas ou o que seja, coisas que o Bolsonaro ouviu ao longo de toda a sua trajetória desde a facada lá em Juiz de Fora. E que não levou a sério. Ou se levou a sério, levou só por um breve momento, depois deixou para lá. Que situação é essa de tanto perigo de vida, se ele já pode, ou pelo menos se ele já quer se expor desse jeito? Isso não é um bom sinal. Mas a manifestação está marcada para começar amanhã à tarde, partindo da Funarte, que aqui em Brasília é perto daquela torre de TV que todo mundo vê de vez em quando em vídeos ou no que seja. Eles pretendem ocupar pelo menos 2 faixas da esplanada dos ministérios, porque uma terceira faixa será reservada para a segurança, para as forças policiais, para evitar qualquer surpresa ou qualquer mau passo. E eles vão caminhar ali na esplanada e eles estimam, pelo menos os organizadores do evento estimam, que deverão comparecer de 2.500 pessoas a 5.000. Eu acho que essa estimativa está até modesta. Eu acho que eles estão fazendo porque eles não querem que depois se diga, ó, tá vendo? Olha, foi mais ou menos o que a gente previu. Ou então, olha, foi muito além do que a gente tinha, aquém do que a gente tinha previsto, ou além do que a gente tinha previsto. Eles não querem passar mais pela situação de dizerem que vão reunir 500 mil, 1 milhão de pessoas e reunirem pouca gente. Agora, isso se dá também no momento em que no entorno de Bolsonaro, começa a se falar que, olha, se ele for condenado, ele vai pedir para cumprir a pena a domicílio. Isso é óbvio, desde o momento em que o Supremo Tribunal Federal condenou Fernando Collor de Mello, o ex-presidente, por corrupção, e poucos dias depois, se eu não me engano, 5 ou 6 dias depois, deu para ele o direito de cumprir essa pena a domicílio. É isso que vai acontecer, mas era mais Em do que domicílio, né? previsível isso, essa bola tá cantada dele aquele dia, né? Hein? E o quê? Em E o quê, domicílio, Guga? pois é, agora mais um que é essa boquinha. O Collor conseguiu e o Collor usou uma suposta condição de saúde, que o irônico ou o absurdo é que ele próprio tinha negado no momento em que foi interrogado na Polícia Federal. Perguntaram se ele sofria de algum problema de saúde. Ele disse que não. Depois a defesa teve que contar que o Collor está com problemas também de memória, talvez, não está muito bem, portanto, da consciência, digamos assim. Foi essa a saída da defesa para depois justificar que ele tinha Parkinson e outras condições de saúde, e assim ganhar o direito de ficar em casa, em domicílio, cumprindo ali a prisão, assim como deseja agora Jair Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro vai aproveitar a situação delicada que ele tem de saúde para torná-la ainda mais delicada, digamos assim, e tentar conseguir com que a pressão popular também funcione
a favor dele, já que é muito fácil comover os bolsonaristas com essas imagens que ele tem produzido dentro do hospital. Então, veremos se ele vai conseguir essa mesma regalia que conseguiu o Collor. Eu acho, Guga, que Mas ele essa vai conseguir. marcha, Eu acho, Guga, você acha? eu, a- eu acho que ele vai conseguir, porque veja uma coisa, deram pro Collor, que alegou mal de Parkinson, etc e tal, papapá, tem quem duvide que seja isso, mas eu imagino que os médicos não diriam que o Collor padece do mal de Parkinson sem que ele padecesse. E deve ter havido exames que comprovaram isso. Olha, se o Collor obtém, como obteve essa prisão domiciliar, por que Bolsonaro não vai obter? É ele que teve e que faz questão de expor as suas feridas, as suas chagas, as suas cicatrizes, em certo momento até expôs o seu próprio intestino aberto numa das imagens mais horrorosas, mais, mais nojentas que eu já vi na minha vida. Por que ele não vai obter isso? O país acompanhou ele, seis cirurgias, não sei quantas internações a mais. Então vai dizer, oi, como é que é? O Collor pode ir lá para o seu apartamento à beira-mar plantado e o Bolsonaro não pode cumprir pena domicílio? Eu acho que ele vai acabar conseguindo isso. Agora, ele está também sob pressão, e começa essa pressão a se organizar fortemente, dos candidatos ou aspirantes a candidato a presidente da República pela direita e extrema-direita no próximo ano. O Caiado, governador de Goiás, Ratinho Júnior, o Tarcísio de Freitas com mais discrição, até o Eduardo Leite, o Zema, Eduardo Leite, do governador do Rio Grande do Sul, o Zema, governador de Minas, estão tentando costurar ali um acordo entre eles para levá-los, num certo momento, à presença de Bolsonaro e dizer, olha, vem cá, não dá. Você tem os próximos meses aí, no máximo até o final do ano, para dizer quem vai ser seu candidato. Porque depois disso já é prejuízo para aquele que aceite ser seu candidato. Se o candidato for um parente seu, aí é problema seu e do seu parente. Mas se o candidato vier a ser um de nós aqui, que aspiramos a isso, aí não. Aí tem que sair mais cedo esse apoio. Esse é o próximo, vamos dizer, o próximo episódio que o Bolsonaro vai viver, se é que já não está vivendo. Não sei se Pois é. você acha isso ou quer acrescentar mais alguma coisa, Guga, nessa coisa É isso. O do segundo Bolsonaro, ele bloco. está, por enquanto, quem topar de fato abraçar a principal bandeira do Bolsonaro, que hoje é se livrar da cadeia, quem sabe com perdão presidencial, quem parecer mais confiável nesse sentido, talvez seja o escolhido no final. E se ninguém parecer confiável, ele pode sair mesmo com alguém da família. E hoje ele usa muito esse papo de lançar Michele, lançar Eduardo, mas para chantagear esses potenciais nomes aí que se lançaram, que se lançam como candidatos da direita. Está querendo, claro, chantagear essa turma e no final pode ser que seja obrigado de fato a abraçar um parente. Agora, Eduardo Bolsonaro, não sei se volta dos Estados Unidos, né? Ele está meio melindrado, fazendo a imagem de vítima do Alexandre, de perseguido, apesar de não ter nenhum processo contra ele. E pode ser que nem volte, né, Eduardo Bolsonaro. E plantando de lá, as fake news mais malucas, como não, está indo aqui um alto funcionário do governo americano ao Brasil para pressionar o Supremo Tribunal Federal. Aí é desmentido pelo próprio irmão Flávio, senador, e disse, não, eu me reuni com o cara, mas não tem nada a ver com pressão sobre o Supremo, não sei o quê. Está de lá plantando. E o pior é que essas plantações funcionam, porque é um ambiente muito, muito.
tem um ambiente muito favorável nos meios de comunicação em geral e aceitarem qualquer coisa que se diz. Ah, o Flávio, Eduardo está dizendo de lá que o cara vai para isso, tá legal, ele está dizendo, está na boca dele, eu publico. E aí se publicam muitas coisas que são plantações, nada mais do que plantação. Agora, por favor, vamos para o terceiro bloco, porque aí tem um problema para o governo. Se isso acontecer,